Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Everton Martins do Teologando Entre Amigos. Quem sabe você já deve ter visto este vídeo. Agora, pare por uns instantes e imagine como será lindo o dia da volta de Cristo. Na terra, o caos estará em todas as partes no seu grau máximo. As pragas apocalípticas estarão caindo com fúria, provocando os mais dramáticos acidentes de toda a história. O remanescente fiel estará sendo perseguido por ter rejeitado servir o governo do anticristo. Tudo parece sem saída. O mal triunfa e o bem parece fracassar. Porém, no momento de maior escuridão, rompe no céu a luz fulgurante da intervenção de Deus. O relógio profético bate meia-noite e a terra começa a tremer diante da potente voz que anuncia a chegada do Filho de Deus. Então surge no Oriente uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem. Esta nuvem cresce e começa a revelar o seu caráter sobrenatural. Junto dela há uma sombra de juízo que parece cobrir todos os povos. Os que estão em falta sentem que é chegada a hora do acerto de contas e que não há meio de escape. Fulgurante no meio do céu, a nuvem se torna um túnel de onde saem milhares, milhões de anjos com suas trombetas, dando o sonido às mais melodiosas canções jamais executadas em qualquer orquestra humana. Eles voam majestosos por todos os cantos. Seu brilho é superior ao do sol brilhante no meio-dia. E o seu número parece incontável. De repente, no meio da nuvem branca, surge a figura mais nobre, mais iluminada de todos, o nosso Salvador. Sua glória, maior do que todos os outros anjos reunidos, surge e enche toda a terra. Ele ergue a sua mão e a terra silencia. Então, com uma voz poderosa, começa a convocar a presença dos seus amigos. Aquelas pessoas que decidiram amar a sua vinda e preparar-se para o grande encontro. Das sepulturas surgem santos que há tempos aguardavam no pó a ressurreição do último dia. Alguns deles já estavam mortos há séculos e nada possuíam senão o pó dos seus ossos espalhados pelos quatro ventos. Estes são formados pelo ar e levados até a presença do trono celestial. Os que ficarem vivos, muitos talvez de nós, também serão elevados nos braços de anjos para que sejam conduzidos ao reencontro com o Salvador. Imagine você no meio desses remidos. Parece inacreditável, mas você está ali. O mestre lhe chama pelo nome e você responde. Ele então diz uma frase que parece resumir tudo o que você sempre desejou escutar de um Deus. Valeu, filho, valeu, filha, você venceu. Foi bom ter criado você. Foi muito bom enfrentar a morte por você. O tempo passou e agora você pode descansar. Você merece ser feliz. Entre e fique à vontade. O céu é todo seu. Você observou o vídeo? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são os erros escatológicos que neles estão inseridos? Você conseguiu encontrar algum erro escatológico? No vídeo ele falou que você estará lá no final quando Jesus voltar. Você quer estar lá? Será que você que vive na dispensação da graça, onde nós conhecemos como o período da igreja que milita na face da terra, será que você estará aonde o apresentador mencionou que você vai estar no final do vídeo quando Jesus voltar? Vamos analisar o vídeo? Então vamos lá. Agora, pare por uns instantes e imagine como será lindo o dia da volta de Cristo. A primeira coisa que nós vamos analisar é a frase. Você já parou para analisar como será lindo a volta de Jesus? A primeira coisa que nós temos que entender é que quando falamos de volta para Jesus, principalmente no contexto sinóticos, eu digo sinótico quando eu estou falando dos evangelhos, né? Quando narra isso, ele sempre vai falar a volta de Jesus para Israel. Então, num contexto profético, eu tenho que, a primeira coisa, eu tenho que saber quando será a vinda e para quem será a vinda. Se for uma vinda para uma vinda visível, será uma vinda para Israel. Se for uma vinda invisível, será a vinda para a igreja. Lembrando que quando eu falo da volta de Cristo, essa volta de Jesus, ela dar-se-á em duas fases. Uma invisível para a igreja e uma visível
para Israel. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu falar da vinda de Cristo, porque Cristo voltará para Israel. Mas quando eu falo igreja, nós encontraremos com Cristo nos ares. Então, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é isso. Quando eu falo da vinda de Jesus, eu estou falando da vinda de Jesus para Israel. Quando eu falo arrebatamento, eu estou falando do encontro da noiva com o noivo. Então, faz parte da volta invisível, quando Cristo encontrará a noiva nos ares. Então, primeira coisa que eu tenho que entender. Então, vamos ver no decorrer do vídeo a quem ele vai aplicar essa vinda, se é para Israel ou se é para a igreja. Na terra, o caos estará em todas as partes no seu grau máximo. As pragas apocalípticas estarão caindo com fúria, provocando os mais dramáticos acidentes de toda a história. O remanescente fiel estará sendo perseguido por ter rejeitado servir o governo do anticristo. Tudo parece sem saída. O mal triunfa e o bem parece fracassar. Somente nessa parte eu já consigo entender a quem ele está aplicando o vídeo. Talvez a quem ele está aplicando, ele possa estar cometendo um erro escatológico. Por quê? A quem essa parte do vídeo está destinando o evento, esse evento está sendo destinado ao povo de Israel. E como que eu sei disso? Porque quando ele diz o caos está em toda parte, ele diz assim, pragas apocalípticas, isso eu já estou dentro da grande tribulação. E claro que eu, como um defensor do conceito pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento antes da tribulação, eu já sei que a igreja não estará ali. Então o cenário que ele está descrevendo é um cenário da grande tribulação. Quando ele diz as pragas apocalípticas, ele também diz o remanescente fiel. O remanescente fiel sempre vai direcionar ao povo de Israel. Aqui eu vou ter os 144 mil, que são os remanescentes fiel, que estão pregando o evangelho durante esse período terrível da grande tribulação. Então, se eu parasse o vídeo aqui, eu já sei que ele está aplicando ao povo de Israel. Mas nós vamos ver no decorrer do vídeo se a ideia escatológica do apresentador é literalmente ao povo de Israel, ou ele está cometendo um desvio escatológico, uma confusão escatológica, colocando a igreja onde a igreja não vai estar. Vamos analisar então. Porém, no momento de maior escuridão, rompe no céu a luz fulgurante da intervenção de Deus. O relógio profético bate meia-noite e a terra começa a tremer diante da potente voz que anuncia a chegada do Filho de Deus. Note que ele está na linha das profecias, do cumprimento da profecia para Israel. Quando ele diz o relógio bate meia-noite, você lembra da parábola das 10 virgens? E perto da meia-noite, e à meia-noite, ou melhor dizendo, ouviu-se um grito. Ele está se dirigindo à parábola das 10 virgens, quando diz, e à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo. Então, dentro desta aplicação, ainda eu estou apontando, eu estou vendo um vídeo sendo direcionado ao povo de Israel quando eles vão passar pelo período da grande tribulação. Então, o período da meia-noite é o período que o noivo vem. Ele está vindo para colocar, então, fim àquele momento de dor, momento de caos, momento de perseguição, momento terrível que Israel estará vivendo. Até porque Israel, no tempo do fim da tribulação, ele estará sendo cercado pelo anticristo, falso profeta, que estarão reunindo uma grande batalha contra Israel, que nós assim chamamos Batalha do Armagedon. Mas vamos continuar. Então surge no Oriente uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem. A questão da nuvem nós não vamos nem entrar em detalhes, porque ele viu uma pequena do tamanho da mão, a Bíblia não fala nada disso, mas é claro que é uma conjectura. Apocalipse capítulo 19 fala que o céu está aberto e Jesus aparece montado num cavalo
branco. E Apocalipse capítulo 1, versículo 8, João diz que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então essas nuvens que João vê, ou ele diz, não é a mesma nuvem do tamanho da mão que o nosso apresentador está aplicando. Então é claro que há umas conjecturas aí, mas então só para que você entenda, quando ele está falando que Jesus vem e está sendo visto, então eu já sei também que isso não tem nada a ver com a igreja, porque o arrebatamento da igreja é invisível. Nós seremos arrebatados e lá o veremos. Então não vai ser uma coisa que Jesus vem clareando e até nós enxergarmos todo o seu esplendor. Não, isso fala da segunda vinda para Israel. Então, ou seja, mais uma prova de que esse vídeo ele não tem aplicação para o nosso tempo, o tempo da graça, tá certo? O período da igreja. Esta nuvem cresce e começa a revelar o seu caráter sobrenatural. Junto dela há uma sombra de juízo que parece cobrir todos os povos. Os que estão em falta sentem que é chegada a hora do acerto de contas e que não há meio de escape. Fulgurante no meio do céu, a nuvem se torna um túnel de onde saem milhares, milhões de anjos com suas trombetas, dando o sonido às mais melodiosas canções jamais executadas em qualquer orquestra humana. Dois detalhes nós temos que observar aí. Primeiro, que há um túnel, e esse túnel, né, aparecem milhares e milhares de anjos. Quando eu olho para Apocalipse capítulo 19, diz: e os seus olhos eram e estava vestido, e seguiam os exércitos que está no céu em cavalos brancos e revestido de linho branco e puro. Então não tem nada de túnel, aí é uma conjectura, tudo bem. Para ilustrar mais a mensagem. Um outro detalhe que nós temos que observar é que fala de trombetas tocando nesse período, né? É claro que ele está falando sobre cânticos, só que esse período não há uma descrição profética na Bíblia que haverá esses anjos tocando trombetas. As trombetas já foram tocadas, trombeta dos juízos, né? E agora não é o momento para cântico, agora é o momento de juízo, momento de socorro de Israel, socorrer Israel. Então é um momento de batalha aí entre Cristo e o anticristo. Então nada de trombetas aí ainda. E depois, é claro, quando Jesus chegar, ele vai implantar os juízos, né? Então aí é uma conjectura que ela fere a exegese bíblica. Eles voam majestosos por todos os cantos. Seu brilho é superior ao do sol brilhante no meio-dia. E o seu número parece incontável. De repente, no meio da nuvem branca, surge a figura mais nobre, mais iluminada de todos, o nosso Salvador. Sua glória, maior do que todos os outros anjos reunidos, surge e enche toda a terra. Ele ergue a sua mão e a terra silencia. Então, com uma voz poderosa, começa a convocar a presença dos seus amigos, aquelas pessoas que decidiram amar a sua vinda e preparar-se para o grande encontro. Das sepulturas surgem santos que há tempos aguardavam no pó a ressurreição do último dia. Alguns deles já estavam mortos há séculos e nada possuíam senão o pó dos seus ossos espalhados pelos quatro ventos. Estes são formados pelo ar e levados até a presença do trono celestial. Sobre a ressurreição, é só dois pontos ali que requer nossa atenção. Eles são ressuscitados, formados pelo ar. Na verdade, não é pelo ar, né? É pela palavra de Deus. A palavra de Deus trará os homens à vida, à ressurreição, à redenção do corpo. Um outro detalhe que é importante é que eles comparecerão diante do trono. Esse trono eu tenho que tomar um cuidado, porque a ressurreição na segunda vinda de Cristo é uma ressurreição que ela antecede a inauguração da ceia das bodas. Então, é os convidados da festa. Então, essa ressurreição não está sendo uma ressurreição para levar ninguém para o céu, mas é uma ressurreição porque agora os convidados das bodas estão chegando para a ceia. Então, é isso que eu tenho que tomar algum cuidado. Então, no contexto do vídeo, a ressurreição está indo diante do trono. E parece até que é aquele trono do capítulo 4, né, que é o trono onde o Pai está assentado.
mas não é esse trono. A ressurreição é para a vida, porque esses são os convidados para o reino milenar. Tá certo até aí? Os que ficarem vivos, muitos talvez de nós, também serão elevados nos braços de anjos para que sejam conduzidos ao reencontro com o Salvador. Agora vem a parte que ele vai revelar qual é a visão dele escatológica. Ele está dizendo que nós, até nós que estivermos vivos, seremos levados por anjos à presença do Pai. Aqui é um problema grave, porque assim, dentro dessa revelação, até então ele está apontando a segunda vinda de Cristo para Israel. Mas aqui agora ficou explícito que na elaboração do vídeo ele não separa o que é igreja e o que é Israel e o povo gentil. Ele não fez a separação. Hoje nós estamos vivendo um período chamado período dos gentios. No período dos gentios é o período em que a igreja nasce, onde não há distinção na igreja entre judeu e gentil. Quando fechar o período dos gentios, a plenitude dos tempos, que Paulo chama no grego de pleroma, esse período então a igreja sai, então volta a aparecer a diferença entre judeu e gentil. Nesse período entre judeu e gentil, ele está nos colocando nesse período, mas esse período é um período em que a igreja já foi arrebatada, já passou pelo tribunal, já recebeu os seus galardões e já está descendo com Cristo para socorrer Israel. Só que ele se colocou e nos colocou também no período da grande tribulação, onde nós estamos aguardando então o Senhor nos levar para o céu. Aí tem mais um erro, que quando Jesus voltar para socorrer Israel, ninguém vai ser levado para o céu. Por quê? Porque é a implantação do reino milenar. Então aqueles que ressuscitaram os santos do Antigo Testamento, como os santos que os mártires da grande tribulação, santos do Antigo Testamento e mártires da grande tribulação, serão ressuscitados e se unirão à igreja que já foi ressurreta. E eles então reinarão com corpos glorificados com aqueles que permanecerem vivos durante a grande tribulação, dentre os quais serão duas classes, judeus e gentios. Então, ou seja, quando Jesus voltar na segunda vinda, ele nos colocou no retorno da segunda vinda. Isso quer dizer que você não subiu no arrebatamento, isso quer dizer também que você passou pela grande tribulação, isso quer dizer também que você não morreu durante a tribulação, isso quer dizer que você foi julgado por Jesus, foi achado digno de entrar para a ceia das bodas e então para o reino milenar. Então, dentro da visão do nosso apresentador de escatologia, está errada, porque está colocando a igreja num período que a igreja não estará, tá certo? Vamos ver mais um pouquinho. Imagine você no meio desses remidos. Você quer estar no meio desses remidos? Se você quiser estar no meio desses remidos, é só você não estar preparado para o arrebatamento da igreja e então você será um candidato a passar pela grande tribulação. Parece inacreditável, mas você está ali. Deus o livre, eu não quero estar ali não. Tu quer estar ali? Não, você não vai estar ali, porque você é a igreja. E a igreja, a Bíblia diz assim, que no período da grande tribulação, os povos da terra, eles provarão do cálice da ira do Cordeiro. E você é a noiva do Cordeiro, então você não estará ali. O mestre lhe chama pelo nome e você responde. Ele então diz uma frase que parece resumir tudo o que você sempre desejou escutar de um Deus. Valeu, filho, valeu, filha, você venceu. Foi bom ter criado você. Foi muito bom enfrentar a morte por você. O tempo passou e agora você pode descansar. Você merece ser feliz. Entre e fique à vontade. O céu é todo seu. E para concluir, mais uma vez, vem uma palavra de Deus para nós, que nós vencemos, fomos fiéis,
e nós então entraremos para o céu. Irmãos, você que assistiu esse vídeo, talvez você não conseguiu ver quantos erros escatológicos há nesse vídeo. É um vídeo bem elaborado, apresentado por alguém que tem muito conhecimento na área teológica, mas a questão escatológica ela é assim. E da mesma forma que nós temos que ter cuidado, nós vimos um vídeo e nele descobrimos vários erros escatológicos, colocando você onde você não vai querer estar. Então, isso se resume à vida do crente. Devemos ser cristão beriano, analisar tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que vemos acerca da profecia, acerca de doutrinas bíblicas, para que nós não sejamos levados por nenhum vento de doutrina contrária, tá certo? Nós vamos encerrar por aqui o Teologando Entre Amigos, e nós fizemos só para que você venha ter uma noção que nem tudo que reluz é ouro, tá certo? Que Deus abençoe você, um forte abraço. Nós estamos juntos todas as terças-feiras, 22 horas, no Teologando Entre Amigos. A partir de hoje, tome muito cuidado com os vídeos que você vê e compartilha, porque você está compartilhando vídeos que contêm desvio escatológico e doutrinário, tá certo? Que Deus abençoe. Forte abraço do pastor Everton Martins.